Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudá-la, aprender dela, que o Senhor possa agora nos ensinar, que o teu Espírito que inspirou a sua santa palavra, possa também, através do mesmo Espírito, nos ensinar esta manhã. Me ajude a mim a trazer a mensagem com poder e eficácia, com clareza, que o Senhor possa nos abençoar por isso, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E interessante que nós lemos aqui sobre vocação, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Vocação, essa vocação quer dizer chamado. Estamos estudando sobre o chamado do pregador, mas na realidade, como nós vimos semana passada, todo mundo tem um chamado. Deus nos salvou para, sim, nos livrar do inferno, mas também porque Ele tem um chamado para todo mundo. Deus não salva a gente para deixar a gente por aí solto, desocupado, sem ter o que fazer. Então, todo mundo, todo crente, todo mundo que é salvo, tem um chamado, tem uma vocação. E os princípios que nós estamos vendo se referem ao pregador, mas vale para qualquer obreiro, vale para qualquer crente. Porque não tem um crente que não tem uma vocação, não tem um crente que está desocupado, digamos assim. Então, interessante que fala assim sobre considerai a Cristo, Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, aqui ele fazendo menção aqui de Moisés, que teve o seu chamado, e que não incluiu apenas Moisés, mas teve uma influência também em quem? Em toda a sua casa. Essa casa aqui não está falando sobre os cômodos da casa, a sala, o quarto, a cozinha, não. Aqui está falando sobre a família. Quando Deus tem um chamado, aquele impacto vai impactar toda a família. E assim é verdade, uma família tem um pai, tem uma mãe, tem filhos, cada um tem um chamado. E quando todo mundo está seguindo o seu chamado, tudo se encaixa perfeitamente, está todo mundo fazendo aquilo que foi vocacionado, aquilo que foi chamado. Então, é de suma importância a gente entender essa questão de vocação, essa questão de chamado. Mas hoje eu quero falar, que nós falamos na semana passada, nós falamos sobre o desejo. Que Deus ele coloca um desejo, todo chamado, vocação, envolve desejo. Deus não trabalha torcendo o braço de ninguém. Deus quer que você tenha esse desejo. Só que esse desejo não vai vir naturalmente. Esse desejo que começa no coração vai ser posto no nosso coração por Deus. Isso acontece quando nós nos deleitamos nele, quando nós entregamos nossos caminhos a Ele. Ele vai colocar o desejo no nosso coração. Então, Deus não vai forçar ninguém contra a vontade dEle. Agora, para você saber o desejo que Deus tem para você, a vocação, você precisa estar se deleitando nele, porque aí Ele dá o desejo e você sabe qual a sua vontade. Então, nós vimos ontem, semana passada, sobre o chamado do pregador, do obreiro, do crente, em relação ao desejo. Hoje nós vamos ver o chamado, é um chamado definitivo. É um chamado definitivo. Nós lemos em Hebreus 1, participantes da vocação celestial. Essa palavra vocação é interessante, porque ela ocorre no Novo Testamento nada menos que 11 vezes, que é bastante quando se trata de uma palavra tão específica, uma palavra tão, digamos assim, própria. 11 vezes. E se você olhar no dicionário português, a palavra vocação, você vai encontrar a seguinte definição: ato ou efeito de chamar. Como eu disse, vocação significa o quê? Chamado. Tá? Então tem um chamado. Participantes da vocação celestial. Participantes do chamado celestial. O chamado vem do céu, o chamado vem de Deus. Então não é uma questão que o pastor vai chamar você, ou você vai se chamar, ou você vai se autodeclarar. Não, a vocação celestial, ela é celestial. O chamado, ele é celestial. É Deus quem chama. E é definitivo. A outra definição para a palavra vocação significa chamamento de alguém para exercer certa função. Então Deus vai chamar alguém para exercer certa função. Note, não fala qual a função. E semana passada eu mencionei que a grandeza da função não está na função em si, mas quem nos chama àquela função. Então, por menos nobre ou insignificante que aparenta ser, por mais simples e aos olhos dos homens, por mais insignificante que possa aparecer que seja,
se é aquilo para o qual Deus o chamou, se aquela é a sua vocação celestial, se aquele é o desejo que Deus pôs no seu coração, então aquele chamado, aquela vocação, ela é nobre, ela é importante, ela é grande. Se fosse simplesmente para abrir uma porta, para servir um café, para o que seja, não interessa. Muita gente hoje em dia tem essa história aí, que antigamente era irmão, aí irmão ficou pouco, aí todo mundo queria ser diácono ou pastor, aí depois pastor é pouco, aí começou a ser um tal de apóstolo, aí tem que ser apóstolo, tem que ser bispo, agora é profeta, patriarca, daqui a pouco vão estar querendo chamar de Deus, tem que ser Deus. Por quê? Porque isso são pessoas que estão se auto-intitulando. Deus não chamou ninguém para ser profeta. Por quê? Porque a Bíblia está encerrada. Tudo que tinha para ser proferido diretamente, que não está na Bíblia, não tem mais nada, está tudo na Bíblia. Deus não tem apóstolo. Apóstolo é uma coisa muito específica, muito restrita e específica na Bíblia. Hoje em dia, cara, Zé Mané aí está se autodenominando apóstolo. É uma vocação celestial? É um chamado celestial? Claro que não, porque contraria a palavra de Deus. Agora tem gente por aí se autodenominando patriarca. Gente, patriarcas só houveram 3. Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. Não teve mais. Apóstolos houveram 13. Um era Judas, que apesar de ser perdido, não deixa de ser um apóstolo. E Paulo, que foi o 13º no caso. Né? E nós vemos aqui que o sumo apóstolo é Jesus Cristo, mas acabou, não tem mais. Então, o que acontece é que muitas vezes tem gente que se auto-intitula, tem gente que se auto-chama. Não é uma vocação celestial, não é um chamado celestial, é um chamado carnal, um chamado próprio. Não adianta o pastor chamar você, não. Deus tem que chamar você para fazer o que for. Então, Deus dá discernimento para a liderança, dá discernimento para a gente, Ele coloca o desejo no nosso coração, mas o chamado tem que ser definitivo, tem que ser celestial. E é interessante essa palavra vocação, que a gente vê no Novo Testamento. A palavra vocação, traduzindo ela para a linguagem original, no caso o grego, não o grego que se fala hoje na Grécia, é um grego diferente, o grego da Bíblia, conhecido como grego koiné, um grego que é uma língua morta na realidade, tem algumas semelhanças de algumas coisas com o grego atual, mas é uma língua bem nítida, bem diferente do que se fala hoje na Grécia. Mas, de todo modo, essa palavra vocação é a palavra klesis. Klesis. Essa palavra vocação, klesis, ela é uma das partes que compõem a palavra ekklesia. E nós sabemos que ekklesia significa o quê? Igreja. Quando você lê igreja no Novo Testamento, sempre a tradução da palavra ekklesia, que tem a preposição ek, e klesia, que é um derivado dessa palavra aqui, klesis. O que significa ekklesia? O que significa igreja? Ek quer dizer para fora, chamado para fora. Tá? É um chamamento que a pessoa está em algum lugar, você é chamado para cá, chamado para fora, chamado nessa direção. Tá? Diferente da preposição grega, ex, com ex, é de onde a gente tem a palavra explosão, é o oposto, é você mandar de cá para lá. Aí você tem exploração, você vai explorar, você vai ver, você está aqui, você vai explorar o que está ali. Explosão é quando a coisa vai daqui para lá, explode, a força lá, ela vai para fora. Pois bem, ek, não com X, com K, é a direção oposta. Ex é assim, ek é voltando. Tá? Então, eclesia quer dizer chamado, ou essa direção, eclesia vem de classes, quer dizer chamado, quer dizer vocação. Então, você note como é uma convocação. Tanto eclesia, são pessoas que são chamadas por Deus, é um chamado. Justamente essa palavra vocação que a gente encontra aqui. E é um chamado real, ele é claro, e temos alguns exemplos disso. Se você for rápido nas suas Bíblias, olhem para Ezequiel, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver aqui o chamado de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta de Deus, os profetas importantes, maiores, tem os menores. Não se refere à estatura dos profetas, mas à quantidade do que Deus revelou, do que Deus deu para eles escreverem. Mas Ezequiel 1, versículo 3, a gente lê assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Você note aí a segunda palavra do versículo 3, veio expressamente. Expressamente quer dizer com clareza e com força. Com clareza e com força. Não foi uma coisa... Eu senti uma vontade passageira. Não. Eu tive uma impressão. Não.
Expressamente. A coisa foi forte, a coisa foi clara, a coisa foi nítida. Expressamente, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Ezequiel não tinha dúvida alguma, não foi uma impressão que ele teve. Não foi uma ideia, não foi não, foi expresso, veio expressamente, e termina o versículo falando, e ali, onde veio expressamente a palavra do Senhor, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então Deus, ele deixou a coisa expressamente, e a mão de Deus estava sobre ele. O que quer dizer isso, a mão de Deus estava sobre ele? Significa que não só Deus falou claramente para ele, mas a mão dele estava ali, estava empoderando, equipando, chamando, deixando claro o chamado que ele teve. Então, quando você pergunta para alguém, você tem um chamado de Deus? Não sei, talvez, é que eu já pensei. Gente, se não for expressamente, então deixa quieto. Deixa quieto, porque tem gente que tem, sabe, eu tive um sonho uma vez e apareceu. Gente, sonho não é expressamente. Tá. A mão do Senhor estava sobre ele. Olhe para o capítulo 2 de Ezequiel. O capítulo seguinte, Ezequiel 2, e o versículo 2. Então entrou em mim o Espírito. Quando ele falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Note aí, essa palavra Espírito, essa é a primeira letra E, ela está maiúscula ou minúscula? Maiúscula, indicando que é o Espírito de quem? De Ezequiel ou de Deus? De Deus. Então aqui, Deus está falando o seguinte, ele apareceu expressamente, a palavra de Deus apareceu expressamente, tá? A Ezequiel, e a mão de Deus estava sobre ele, e entrou nele, entrou em mim, fala Ezequiel, o Espírito. Quando ele quem? Deus, falava comigo, me pôs de pé e eu vi o que me falava. Tá? Então, existe o empoderamento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai se manifestar naquela vida com poder. Aí você fala assim, pastor, o Espírito se manifestar o quê? Eu vou me rebater, começar a falar em línguas e ver visões e começar a me rebolar e me quebrar. É isso? Não tem nada a ver com isso. Tanto que não aconteceu aqui. Quando o Espírito de Deus se manifesta, e a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando o Espírito de Deus se manifesta, o que acontece? A palavra de Deus é pregada e, geralmente, almas são salvas. Simples. O que está acontecendo aqui era a vocação de Ezequiel, o chamado de Ezequiel. Para ser o quê? Para ser um profeta. Então Deus estava empoderando, equipando ele para fazer aquilo. Olhe comigo para Isaías, capítulo 6, rapidinho, vamos para Isaías, voltando a alguns livros. Isaías era outro profeta, um dos maiores profetas, inclusive, por muitos é tido como o mais importante profeta do Velho Testamento. E lá no capítulo 6, capítulo 6 e versículo 1, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, isso é Isaías falando, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Me diga uma coisa, quando Isaías foi chamado, foi que ele viu? Ele viu o Senhor. Ele viu a Deus. Agora, veja bem, isso não quer dizer que a gente vai ver a Deus assim como Isaías viu a Deus. Lembre que nós temos muitas vantagens que Isaías não tinha. Nós temos muitas vantagens que Ezequiel não tinha. Muita gente lê isso aqui e fala, não, eu quero que ter tudo que os velhos profetas tiveram. Calma, é diferente. Você tem muita coisa que eles não tiveram. Você lembra que Jesus falou sobre Abraão? Falou, Abraão quis ver este dia, mas não viu. Pois é. O que nós temos hoje que Isaías, que Ezequiel, que Abraão, que esse pessoal todo não tinha? Sabe o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Eles não tinham isso. Por isso que fala aqui, e entrou em mim o Espírito quando eu falava comigo, Ezequiel 2:2. Por que o Espírito Santo entrou nele? Porque não estava nele antes. Agora, se você é salvo, o Espírito Santo já entrou em você, e habita você, e sela você, nunca vai lhe abandonar, você tem o Espírito Santo, já está com você desde o dia que você nasceu de novo. Ezequiel não teve isso. Nós temos toda a palavra de Deus. Isaías não tinha toda a palavra de Deus, ele tinha os primeiros 5 livros do Velho Testamento, tinha espalhado o livro de Esté, o livro de Ruth, talvez aqui e ali, mas como um todo, ele não tinha toda a palavra de Deus, e certamente não tinha o Novo Testamento. Eles não tinham igreja, eles não tinham dons espirituais que nós temos hoje, os dons eram dados e tirados muitas vezes, se fosse o caso. Então nós temos muito mais equipamento, muito mais preparo, nós temos muito mais coisas do que eles jamais tiveram. Aí você fala assim, não pastor, mas veio expressamente a palavra de Deus do Senhor Ezequiel. A palavra de Deus pode vir expressamente sobre você.
Você tem a palavra de Deus. Ela é pregada aqui 3, 4 vezes por semana. Você pode abrir sua Bíblia a qualquer momento. Você pode ir para Deus em oração e orar através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eles não tinham nada disso, gente. Jesus ainda era o Messias vindouro. O Espírito Santo, naquela época, era dado aqui. Era dado de caso a caso. Não era dado de forma geral como é hoje. Hoje, todo mundo, quando nasce de novo, quando é salvo, recebe Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Naquela época, não. Por isso que Ezequiel aqui, ele recebeu, entrou nele o Espírito Santo. Por quê? Porque não estava. Por que não estava? Ele não era salvo? Não, ele era salvo. Agora o Espírito Santo não selava como sela hoje. Então nós temos muitas coisas. Tudo isso para dizer o quê? É um chamado definitivo. É algo que você pode colocar o dedo. Talvez você não tenha uma data, você não tenha uma hora, mas é algo real, algo verdadeiro, algo concreto, é expresso. Não é uma coisa passageira que a gente pensa que tem, acha que tem. Não. Agora, não precisa ser tão dramático como foi com Ezequiel, com Isaías. Tá? Não precisa ser como Ezequiel. E se você lê Ezequiel, os primeiros capítulos, ali foi dramático. Ali fala que o céu se abriu, ele viu o trono, ele viu os querubins e seres celestiais, e rodas de fogo, e seres com uma cabeça com 4 rostos, e asas e querubins. Ali foi dramático. Não precisa ser assim. Mas tem que ser definitivo, tem que ser alguma coisa clara, algo nítido, como, por exemplo, Samuel. 1 Samuel 3, versículo 4, diz assim: o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Você vê, não é tão dramático como Ezequiel, que viu metade do céu lá, e seres os serafins, e os anjos celestiais, e os querubins, aquela coisa toda, e roda de fogo. Ele não viu nada disso. O Senhor veio e falou: Samuel. E Samuel respondeu: eis-me aqui. Foi um chamado definitivo? Foi, assim como foi Ezequiel. Então, nós temos que ter um chamado dramático ou não. Geralmente não é dramático, mas tem que ser um chamado nítido e definitivo. E esse chamado nítido e definitivo, ele é indispensável. Indispensável quer dizer, sem ele não tem. Olhe comigo para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre Moisés, o chamado de Moisés. Nós vimos assim, bem por cima, o chamado de Ezequiel, o chamado de Isaías, o chamado de Samuel. Só mencionamos para dar uma ideia de como na Bíblia existe o chamado a essa vocação celestial, é um chamado celestial. E lá em Êxodo 3, e versículo 2, diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Só rapidinho aqui, no Velho Testamento, sempre que você vê esse termo, o anjo do Senhor, não mas o. Quando você vê o, artigo definido, o anjo do Senhor, sempre está se referindo a Jesus Cristo. Tá? O anjo do Senhor. Você fala um anjo, o anjo é um ser celestial. Mas quando define o anjo do Senhor, ali está falando, você pode, na sua mente, já substituir por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então, quem apareceu para Moisés na sarça? Jesus, o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Sarça, para quem não sabe, é um arbustre. Tá? É uma planta, um arbusto, não é uma árvore, é um arbustre. Tá? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, tinha um arbustre ali no deserto, ele estava pegando fogo, até aí, nada normal, deserto, sol quente, às vezes o arbusto fica seco e começa um fogo, nada normal. O que era normal é o seguinte, é que a sarça, o arbustre, ele ardia, ele queimava, mas não se consumia. Geralmente, você tem um arbusto e uma sarça que está pegando fogo porque está seca, sarça verde não pega fogo tão fácil. O que acontece? Ela, o famoso fogo de palha, começa, tem aquele fogo grande e rápido e veloz, e daqui a pouco ele, né, o fogo de palha. Aqui não, aqui a sarça, o arbusto, ele ardia, queimava, mas não se acabava, não se consumia. Ele ficou queimando, e ele lá não estava queimando, só tinha a chama, mas nada queimava. Aí você pergunta, por que Deus escolheu uma sarça? Bom, há várias hipóteses, mas realmente não interessa o porquê disso agora. Versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Chamou a atenção de Moisés. Não que a sarça queimava, que ela ardia, mas porque ela não se consumia. Né? Ele quis ver que história era essa. E vendo o Senhor que se virava para ver, quem que viu isso tudo? O anjo do Senhor.
Quem era o anjo do Senhor? Jesus. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Veja bem, bradou para ele no meio da sarça. Quem estava no meio da sarça? O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Jesus. Ou seja, o anjo do Senhor foi chamado aqui de Deus, o Senhor. Outra dica, quando você vê no Velho Testamento essa palavra Senhor em maiúsculo, com S, o E, o N, o O, o H, o O e o R, tudo em maiúsculo, é uma transliteração direta da palavra Jeová. Tá bom? Quando você vê no Velho Testamento Senhor, todo maiúsculo, no hebraico era a palavra Jeová. Tá bom? Simplesmente colocaram como Senhor. Então, e vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus. Então, veja bem, o anjo do Senhor, o Senhor e Deus eram tudo a mesma pessoa que estava no meio da sarça que ardia. E disse do meio da sarça, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu-lhe, eis-me aqui. Não foi Samuel que quando Deus falou, Samuel, ele respondeu o quê? Mesmas palavras, eis-me aqui. Então o chamado é um chamado definitivo, mas é um chamado que exige uma resposta. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então veja bem, Deus chama, mas nós temos que o quê? Responder. Responder. É a mesma coisa com salvação. Muitos são chamados. Quem é chamado para salvação? Todo mundo é chamado. Agora, poucos são os escolhidos. Não quer dizer que Deus escolheu, quer dizer que a gente escolheu Deus. Deus sabia quem escolher. Então, isso aqui não está falando sobre Deus escolher uns. E outra coisa, já que estamos nesse assunto aqui agora, quantos evangelizadores aqui já tiveram essa experiência? É muito, muito comum. Você está conversando com alguém e você pergunta assim, se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? A pessoa fala, eu não sei. Eu vou para onde Deus quer que eu vá. Parece tão espiritual isso, né? Isso é fruto da diabólica doutrina calvinista da predestinação. Por quê, pastor? Essa doutrina é tão infiltrada em praticamente todas as igrejas, Igreja Batista, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Presbiteriana, tudo quanto é igreja, todas, está tão infiltrada, isso passa para as pessoas, que é o quê? Deus escolheu uns para a salvação, e Deus escolheu outros para a perdição, e você não tem nada a ver com isso, você não tem escolha nenhuma. Aí vem a resposta, eu vou para onde Deus quiser me colocar, porque quem vai decidir é Deus. Você está entendendo? Isso também entra para o chamado. Eu vou fazer o que Deus quiser. Então a pessoa fica sentada esperando Deus fazer acontecer, e não tem responsabilidade nenhuma. Agora entenda, quem chama, quem equipa, quem cumpre, quem dá o fruto, é Deus. Salvação é a mesma coisa. Quem morreu na cruz, pagou todo o preço, é Deus, foi Jesus. Agora, nós temos que dizer, eis-me aqui. Nós temos que entender que Deus faz a parte dele, mas nós temos que dar o nosso consentimento. Ninguém não vai salvar ninguém a pulso. Essa história de predestinação dá a entender assim, mesmo que alguém queira ser salvo, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu estou caminho do inferno, eu sei que eu não posso me salvar, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim, pagar o meu pecado e o pecado de todo mundo. Deus vai dizer, sinto muito, eu não escolhi você, vai queimar no inferno. E outro que está nem aí para Deus, esse vale de todo jeito. Por quê? Porque Deus escolheu. Por isso você não vê muito calvinista evangelizando. Por quê? É uma perda de tempo. Por que uma perda de tempo? Bom, quem vai, vai. Quem não vai, não vai. Porque eu perder o meu tempo levando. Então Deus chamou quem chamou, não chamou quem não chamou. Aí que tem essa resposta. Você morrer, você quer ir para onde? Eu vou para onde Deus quer que eu vá. Deus quer que todos vão para o céu. Por isso que Ele mandou o seu Filho morrer na cruz para pagar o pecado do mundo. Não dos escolhidos. Você não vai encontrar isso na Bíblia, que Jesus morreu pelos escolhidos. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, não os escolhidos, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei como ser mais claro do que isso, mas, então entenda, o chamado, aqui não estamos falando de salvação, estamos falando sobre o chamado do ministério, seja ele do pregador, seja ele do porteiro da igreja, mas todos nós temos uma vocação celestial. E todos nós, esse chamado é um chamado claro, é expresso, é distinto, e nós temos que responder, eis-me aqui. Deus chama.
Mas Deus não vai forçar o seu braço. É o chamado, eu falei semana passada, é o chamado celestial, não é um empurrado pastoral. Não é o pastor que tem que chegar lá e torcer o seu braço, entendeu? Ó, infeliz, vai fazer isso. Vou não, vai sim. Não é essa briga, essa confusão. Não, é um chamado celestial. E a pessoa diz o quê? Eis-me aqui. Isaías, Deus falou, quem mandaremos? Quem chamaremos? Isaías falou o quê? Mesma coisa. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Deus chamou Samuel, Samuel falou, eis-me aqui. Deus veio para Moisés, Moisés falou, eis-me aqui. Então o chamado é expresso, é nítido, agora tem que ter como respaldo dessa clareza toda, tem que ter o resultado de a gente chegar e falar, eis-me aqui, Senhor. Como Isaías, envia a mim. Deus falou, quem enviaremos? Eis-me aqui, envia a mim, Deus. Samuel, eis-me aqui. Tem que haver um eis-me aqui. E só pode haver um eis-me aqui se houver o chamado, se houver a vocação. Então, aqui sim, falando sobre chamados dramáticos, digamos que esse de Moisés foi um chamado dramático. Uma sarça que ardia e não se consumia. Mas o chamado não foi a sarça. Muita gente quer, se eu não tiver uma sarça ardendo, se eu não ver o céu se abrirem, eu ver os querubins, os serafins e os quirubundins e tudo mais, os pudins, e se eu não ver tudo isso, não foi um chamado. Não, gente, nem todo chamado é dramático. O de Moisés foi, de Ezequiel foi, o de Samuel não foi. O de Paulo foi. Paulo literalmente caiu do cavalo, ficou cego, viu aquela clareza toda. Mas nem todo chamado tem que ser dramático, mas tem que ser nítido, expresso, e ele é indispensável. Indispensável. Então, no versículo 10 é que vem o chamado. Veja bem, a gente leu aqui do versículo 2 ao 4, não teve chamado nenhum. Ele falou, Moisés chamou, eis-me aqui. Agora o chamado expresso, real, é no versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí é o chamado claro. Está entendendo? É o chamado claro. Nítido, expresso. E aqui nos deparamos com algo muito interessante e muito importante. Ninguém ouse a servir a Deus sem antes o ter visto. Não estou falando aqui ver Ele com esses olhos, mas ver com os olhos espirituais. Ninguém pode servir a Deus sem antes ter esse chamado expresso. Veja bem, Arão, o irmão de Moisés, suponhamos que ele tivesse chegado e pensado, sabe uma coisa? Eu vou libertar o povo de Deus do Egito. Está todo mundo em escravidão, eu vou lá, eu vou falar com o Faraó, eu vou ver o que consigo fazer para liberar o povo. Ia adiantar o quê? Nada. Provavelmente ele ia perder a cabecinha dele. Tá. Não. Moisés conseguiu fazer essa obra? Conseguiu, mas só conseguiu por quê? Porque Deus chamou. E quando Deus chama, Deus equipa, Deus capacita. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. E muita gente pensa, eu acho que eu vou ser isso, aquilo, porque eu sou bom. Não, o que você é bom, não vem ao caso. A gente vai ver aqui que Moisés não se achava capacitado, Deus o capacitou. Nós vimos que Paulo não sabia falar muito bem. Paulo teve um problema no olho. Paulo não era... Deus o usou grandemente. Pedro é outro. Pedro era eu não vou dizer um semi-analfabeto, ele não era um semi-analfabeto, mas Pedro não tinha o estudo e não era erudito como Paulo era. Mas Deus o usou. Então, sabe, Deus capacita quem Ele chama. Então a gente tem que parar de olhar para nós e começar a olhar para quem? Para Deus. Eu nunca serei capaz de fazer isso. Eu sei, você nunca será capaz de fazer isso. Mas Deus pode. Nada é impossível para Deus. Tá? Se a gente, é claro, trabalhar com Ele. Então, ninguém ouse servir a Deus sem ter o visto, ou seja, sem ter um chamado expresso, claro, indispensável. E, igualmente, ninguém pode negar a servir, ou ninguém ouse negar a servir depois que foi chamado. Por quê? Porque, como vimos semana passada, o chamado, a vocação que Deus tem para a gente, é um motivo pela qual nós fomos criados. Isso nós só vamos encontrar contentamento e satisfação quando estamos
cumprindo, encaixando na vontade de Deus. Então, se Deus chama, deixa claro o chamado, e você fala, não, eu quero outra coisa, você pode até ir por esse outro caminho aqui que você escolheu, mas você nunca, jamais vai preencher aquele vazio que vai ficar na sua vida. Isso vai acontecer. As pessoas começam a querer preencher aquele vazio no coração deles com as coisas erradas. Acho que se tivesse mais dinheiro, se tivesse uma casa maior, se tivesse um carro a mais, se eu tivesse... Pronto, aí você vai querer começar a encher aquele vazio, e aquele vazio nunca vai ser enchido, a não ser com fazendo aquilo pela qual nós fomos criados, que é o quê? Responder o chamado, a vocação celestial que Deus tem. E quando nós encaixamos o chamado celestial com eis-me aqui, existe uma perfeita junção, e você encontra satisfação, propósito, paz, tranquilidade. Deus supre, equipa, toma conta da gente. Quando não há nada nesse universo que vai fechar aquela lacuna que fica no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. Você pode ganhar na loto, você pode ter todo o dinheiro, riqueza, fama, sucesso, tudo que o mundo pode oferecer, você vai sentir um vazio por dentro. Por isso que tantas pessoas se metem em drogas, se metem em uma vida profana, se metem em querer ter posição e sucesso e poder e dinheiro. Nunca é bastante. O rico que é vazio por dentro, tem um cofre cheio e o coração vazio. Por quê? Ele quer encher aquele vazio com dinheiro, com empresas, com poder, com posição política, com ambição, com sei lá o que for, com prazeres da carne, com prazeres do mundo, se eu comprar um iate, se eu tiver uma casa de praia, se eu tiver uma Ferrari na minha garagem, uma mansão na beira do mar, se eu tiver um helicóptero, se eu tiver isso, pode ter tudo isso, o vazio está lá do mesmo jeito. Já sei, tem que ser um helicóptero maior. Não, tem que ter um jatinho, 2, não, tem que ter 3, tem que ter uma fazenda. E nada vai preencher. Então é importante essa questão de chamada, porque afeta a todos nós. Então, para servir a Deus, nós precisamos ser de acordo com Deus. Para servir a Deus, tem que ser de acordo com Deus dita as regras. Não como a gente dita as regras, como Deus dita as regras. Nada de invenções, modinhas, ideias próprias, vou fazer do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Assim como Moisés. Moisés conseguiu essa façanha de libertar um povo que estava cativo no Egito há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Séculos, na realidade. Ele foi lá, em questão de dias, né? Quer dizer, não foram meses e meses e meses, conseguiu libertar o povo de Israel. Como Deus operou através de Moisés. Moisés não fez nada por Moisés. Tá? Então nós temos que agir de acordo com Deus. Então, fazendo de acordo com Deus, do jeito de Deus dá certo. Então, o exemplo de Moisés aqui foi, ele viu Deus na sarça ardente, ele viu Deus e ele ouviu o chamado. E ele respondeu, e a sua vida e seu ministério são divididos entre antes e depois de Êxodo capítulo 3. A vida dele, os primeiros 40... Aqui Moisés tinha o quê? Quem faz ideia quantos anos Moisés tinha quando recebeu esse chamado aqui? 80 anos. Lembre, ele nasceu, foi colocado no rio, foi adotado pela princesa, né? Ele viveu no Egito até os 40 anos. Aí aos 40 anos, ele fugiu, nós vamos ver daqui a pouquinho o que foi que aconteceu, mas ele fugiu com 40 anos e passou 40 anos no deserto. Aí isso aqui acontece. Então Moisés tinha 80 anos. Gente, 80 anos, já pensou? Deus tem um chamado, uma vocação para você com 80 anos. Deus chama outro, 80 anos, estou com o pé na cova, eu não tenho mais nada. E sabe quanto mais tempo Moisés teve o ministério dele? Mais 40 anos, aproximadamente. Por quê? Porque ele voltou para o Egito, libertou o seu povo, chegaram à Terra Prometida em 40 dias, o povo se rebelou contra Deus, aí voltou de novo e ficou todo mundo vagando no deserto por quanto tempo? 40 anos. Só que Moisés desobedeceu Deus mandou ele falar para a rocha, ele bateu na rocha, e Deus falou, você não vai entrar na Terra Prometida. Ou seja, quando o povo finalmente, depois de 40 anos, entrou na Terra Prometida, ele viu. Mas Deus falou, agora você vem para casa. E Moisés morreu. Então Moisés morreu com aproximadamente 120 anos. E a divisão na vida e ministério dele foi aqui. Ele passou os primeiros 40 anos tendo tudo do bom e do melhor que o mundo tinha para oferecer. Ele era um príncipe do Egito, gente.
Ele vivia em luxo, riqueza, com mordomos, o melhor da comida, o melhor do estudo, e melhor de tudo. Ele é príncipe, ele foi criado como príncipe do Egito, realeza. Ele estava satisfeito? Havia um vazio dentro dele. E era um vazio pelo povo hebreu, que era o povo dele. Tanto que ele fez o quê? Ele foi lá, viu a injustiça, viu um egípcio batendo num judeu. Foi o que ele fez? Foi lá, serviu ao próprio modo, não foi? Eu sei como vou servir Deus, eu vou matar aquele egípcio. Foi lá e matou o egípcio. Deus mandou ele matar ninguém? Não. Havia um vazio, não havia chamado, ele não tinha visto Deus, não tinha ouvido falar de Deus, mas tinha um vazio. Nada no mundo, nada no Egito, aquela riqueza, tudo aquilo, nada preenchia aquele vazio, ao ponto que o levou a matar o homem, para tentar satisfazer aquele vazio. Tudo bem, não deu certo, mas aquilo foi a catapulta que o levou para o deserto. Passou 40 anos no deserto. Saiu de viver na riqueza, nobreza, luxo, para viver como um pastor da ovelha dos outros. 40 anos, no meio do mato, no meio do deserto. Não tinha luxo, não tinha prestígio, não tinha nada. Ou seja, ele foi do tudo para o nada. 40 anos com tudo, 40 anos com nada, humanamente falando, claro. Aí teve essa visão, teve esse chamado, essa vocação celestial. Isso transformou, revolucionou a vida dele a partir daqui, de antes e depois desse chamado. Agora, o antes desse chamado foi o quê? Como vimos, Moisés tentou servir a Deus e o resultado foi que ele matou um homem, né? Lá em Êxodo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, tinha lá seus 40 anos, saiu a seus irmãos, os hebreus, ele sabia que eram seus irmãos. Ele era um príncipe, morava no palácio. Ele saiu do palácio, foi ver seus irmãos. E atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado. E vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. O problema é que ele olhou para um lado e olhou para o outro. Ele só não olhou para onde? Para cima. Ninguém está me vendo. Não, Deus está vendo. Deus está vendo. Tanto Deus está vendo que é incrível. Ele não viu ninguém, né? Mas depois o faraó ficou sabendo. Mais tarde, quando ele foi tentar ajudar dois hebreus que estavam brigando, eles viraram e disseram assim: por quê? Você vai agora matar a gente como você matou aquele egípcio outro dia? Opa! Então quer dizer que já está o povo hebreu sabendo, o faraó está sabendo. Ele não olhou tão bem quanto ele tinha pensado, né, gente? Mas tudo bem. Isso foi antes, né? Então ele fugiu, ele matou um homem, foi descoberto e fugiu. Aí depois do chamado, no entanto, é isso que a gente está se concentrando aqui agora, ao ver Deus na sarça, ao ouvir a voz dele, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele viu a sarça, foi lá, Deus chamou, ele falou: eis-me aqui. Aí Deus falou: vá libertar meu povo. O que ele pôde fazer foi o quê? Começar a dar um monte de desculpas, esfarrapada, reclamação e churumelas. Versículo, olha para o Êxodo 3 e versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Veja só, Deus chamou, né? Tá, tudo bem. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Primeira coisa, ele deu uma dica: quem sou eu? Eu não sou ninguém. E Deus fala assim: tu achava que eu chamei você por quê? Porque você era o gostosão, é? Você acha que eu chamei você porque você era o bom, é? Você acha que eu chamei você por quê? Eu chamei você porque você está 40 anos. 40 anos aqui no deserto, cara. Você é um nada, você é um ninguém. É por isso que eu estou chamando você. Se eu quisesse chamar alguém que era o gostosão, o bambambam, eu chamava você quando tu era príncipe no Egito. Mas eu tive que, sabe o quê? Rebaixar você um pouquinho. Eu tive que cortar suas asas um pouquinho. Eu tive que colocar você, Moisés, no seu lugar. Você se achava o tchan. Deus faz isso. E foi tão bem feito a coisa que Moisés falou: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um pastor de ovelha dos outros no meio do deserto. Quem sou eu? E às vezes essa questão essa autopiedade, digamos, uma certa falsa modéstia, digamos assim. Quem sou eu? É desculpa, gente. Sabe por quê? Não interessa quem você é. É como eu disse, não depende de você e mim, depende de quem chama.
Tá? Não é por nossa força ou nosso braço que Deus vai fazer nada. É pela força do Senhor. Então, a primeira desculpa que ele deu: quem sou eu? Ao versículo 13: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o nome dele? Que lhes direi? A segunda desculpa: eles vão perguntar, eu não sei de nada. Deus falou o quê? Não se preocupe, eu vou colocar na sua boca o que falar. Ah, mas eu não sei. Desculpas, eu não sei de nada. Eu não sou nada. Eu não sei de nada. Olha o capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ninguém vai acreditar em mim, Deus. Eles vão dizer, não, que Deus apareceu para você, coisa nenhuma. Não vão acreditar em mim. Um monte de desculpa. Olha o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Para alguém que é pesado de boca e pesado de língua, ele falou um bocado aqui, não foi? Na hora de dar desculpa, na hora de justificar porque ele não quer, ele falou, então beleza. Aí vem dizer, eu sou pesado de boca. Muito eloquente nas desculpas. Muito eloquente nas justificativas. Tá? Mas aqui ele dando desculpa. Aí, agora, a cereja, assim, o topo de tudo foi no versículo 13. Ele, porém, disse: ah, meu Deus, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Deixa eu traduzir isso para você. Deus manda outro. Foi isso. Cada desculpa que ele dava: quem sou eu não sei de nada, ninguém vai me acreditar, eu não sei falar direito. Tudo que ele trazia como objeção, Deus falava: eu vou te ensinar, eu vou dar Arão. Deus derrubava toda a desculpa que Moisés dava. Aí Moisés terminou com essa: manda outro. Aqui, olha. Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, só não vai ser eu. Envia por outro, manda outro. Só não manda eu. Quando a gente faz desculpas, quando a gente fica com essas churumelas de reclamação e desculpa esfarrapada, e a gente se nega a vocação celestial, sabe o que acontece? Olha no versículo 14. Versículo 13, ele falou: Deus manda outro. No 14 fala assim: então se acendeu a ira do Senhor contra quem? Moisés. E disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai a teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras à sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Mas veja só, quando ele falou, manda outra pessoa, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O chamado é expresso, é claro, é nítido, Deus capacita, dá do seu espírito, é algo definitivo e necessário. E quando mesmo assim a gente fala assim: ah, Deus, não, vou não, quero não, manda outro, a ira do Senhor se acende contra nós. Ou seja, se você não está cumprindo o chamado, a vocação celestial que Deus tem para você, a ira do Senhor está contra você. Não é que está dizendo aqui? Veja a importância da gente entender a questão do chamado. Se Deus chama, e Deus equipa e capacita, ai de nós se a gente não responder. E responder com sim. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Isaías falou isso. Deus falou: quem enviaremos? Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Moisés não. Moisés, Deus chamou, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Agora envia outro. Lá no capítulo, lá no versículo 4, lá no versículo 4. Lá no versículo 4 de Êxodo 3, Moisés falou: eis-me aqui. Isaías falou: eis-me aqui. Só que Isaías não parou. Isaías falou: envia a mim. Já Moisés falou: eis-me aqui no versículo 4, e no versículo 13 ele falou: envia outro. Eis-me aqui, eu ouvi, eu estou sabendo, mas envia outro. O que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Aí a gente pergunta: pastor, por que na minha vida parece que nada dá certo? Pastor, na minha vida eu não tenho bênção. Pastor, na minha vida parece que eu tenho. Pastor, Deus está chamando e você está dizendo: eis-me aqui e manda outro.
A ira do Senhor se acende contra. Veja, contra. Contra quer dizer, Deus está contra você. Não está a favor, está contra. Você não quer a ira de Deus. Agora Deus, ele acende sua ira. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A gente não quer isso, não. Então a gente vê o seguinte, Moisés não podia servir antes do chamado. Ele não podia, ele tentou, mas não havia chamado. E tem muito ministério, muito obreiro, muito pastor por aí afora, que o ministério é um desastre. É um desastre. Por quê? Porque nunca foram chamados. Como vimos semana passada, o desejo não é uma vontade carnal. Eu quero ser pastor, porque o pastor, fica todo mundo, pastor para cá, pastor para lá, e pastor isso, pastor aquilo. Eu quero todo mundo me adulando. Tem gente que entra no ministério para isso, para adulação. Não, eu ouvi dizer que pastor ganha muito bem. Eu não sei sobre essa história aí não, mas é por causa de dinheiro, é por causa de fama, é por causa que você quer, eu quero ter poder sobre as pessoas, mandar nas pessoas. A Bíblia fala que o pastor não é para estar exercendo senhorio sobre o rebanho do Senhor. Então tem muita gente que está no ministério pelos motivos errados. Tem muita gente que quer uma posição na igreja para aparecer. Não tem nada a ver com servir a Deus, não foi chamado. Eu quero cantar no coral. É um chamado, Deus o chamou para cantar no coral. Não, mas eu gosto de cantar. Bom, então vamos ver se é um chamado. Por isso que eu falo, não interessa o que é o chamado, porque quem é o chamado que é importante. Então tem muito desastre, porque antes de haver o chamado nítido, definitivo, expresso, Moisés não tinha como servir a Deus. Ezequiel, Isaías, todo esse pessoal não tem como servir a Deus. Porque não teve o chamado. Agora, depois do chamado, interessante, né? Depois que teve o chamado nítido, ele só via obstáculos e dificuldades, nenhum dos quais impediu Moisés de fazer o que Deus o chamou para fazer. Realmente, ele falou, Deus, eu não sei o seu nome. Ele não sabia o nome de Deus. Ele falou, Deus, não vão me acreditar. Por que acreditariam? Um Zé Ninguém, com 80 anos de idade, chegado do deserto, dizendo, Deus mandou vir aqui libertar vocês. Tá certo, claro. E quando ele começou a libertar, o que foi que o faraó fez? Aumentou a carga sobre o povo hebreu. Vocês vão fazer mais tijolos e eu não vou dar a palha, vocês vão ter que colher sua própria palha e produzir mais tijolos. Os hebreus falaram, Moisés, vem cá, você vai libertar a gente? Foi, não está com cara não, velho. E realmente ele era velho, tinha 80 anos. Não está com cara não, você vai libertar a gente. Você falou que vai libertar a gente, agora a gente tem que trabalhar mais, produzir mais. Realmente o povo não estava acreditando nele, ele não sabia que era o nome de Deus, porque o faraó ouvia ele. Ele de fato tinha passado 40 anos no deserto, se tinha a boca presa ou não. A conversa que ele tinha, sabe com o que era? Cabras, ovelhas. Ele passou 40 anos, ele não tinha conversas assim, tudo bem, ele casou, tinha a família dele, mas ele não tinha essas conversas todas. A autoestima dele, imagina, estava lá embaixo. Ele saiu do Egito um príncipe, agora ele era um nada no meio do deserto. Vivendo de favor, cuidando dos animais do sogro. Quer dizer, a visão que ele tinha dele, ele estava... Por isso que ele falou, quem sou eu? E realmente, quem era ele? Mas nada disso o impediu de fazer o que Deus o chamou. Por quê? Porque Deus chama, Deus capacita, e Deus chama para a gente ser cooperador. Deus não manda a gente fazer uma coisa sozinha. Jesus falou o que lá em Mateus capítulo 28? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, e eis que estou convosco. Jesus vem junto com a gente. Ele fala, ide, mas eu vou com você. Nós vamos juntos. A Bíblia fala que nós somos cooperadores. É justamente isso. Nós operamos junto com Deus. Através de nós, Deus opera. Então, Salmo 37, versículo 5, fala o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Quem vai fazer? Ele. Ele vai fazer. Agora, a gente tem o quê? Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Se a gente quer segurar o nosso caminho e confiar nas nossas forças, Deus não vai fazer nada. E nós não vamos fazer nada. E tudo que a gente fizer vai ser edificar na areia e não vai ter muito futuro. Então, o chamado sempre segue o desejo. Desejo. Deus coloca um desejo. Esse desejo do nosso coração não está lá por natureza.
Nosso coração é mau, perverso e enganoso. A gente se deleita no Senhor e Ele vai dar esse desejo do chamado. Esse chamado é definitivo, esse chamado é indispensável. Não se deve menosprezar o chamado e não devemos ir sem o chamado também. Precisamos do chamado para ir, não podemos ir sem. E tudo isso começa com o quê? Coração. Guarda, acima de todas as coisas que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Tudo começa no coração. Quando a Bíblia fala de coração, está falando sobre a alma. E a grande batalha pela alma é travada entre o espírito e a carne. Você está vendo como é importante essa questão? Ah, pastor, vou desistir, vou fazer a vontade da carne. Você não faz nem ideia do que está em jogo. Muita coisa está em jogo. Inclusive, a nossa vocação celestial. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.